Nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre reforma política. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema foi escolhido justamente porque o Senado realizou uma sessão temática sobre o tema e está empenhado em acelerar essa reforma política, né, senadora? Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente vive um momento que podemos dizer seja diferente de momentos anteriores. Eu me refiro a momentos pós-eleitorais, porque todos os anos que nós chegamos aqui para uma nova legislatura, o primeiro debate que se põe à mesa é a necessidade da reforma política. Entretanto, debatemos, mas nunca chegamos à condição efetiva de votar definitivamente uma reforma política estruturante. Muita resistência, né? E polêmica, não é? Não há sequer uma convergência, né? Nenhuma linha majoritária de pensamento acerca da mudança do sistema político eleitoral brasileiro. Cada partido defende uma proposta que difere da outra para os diversos aspectos, seja para a forma de eleição, financiamento. O financiamento, a possibilidade da coligação, da reeleição, enfim. Até o tipo de voto, né? Se você disputar ou não. Exatamente. Eu creio que agora eu vejo mais condições de um avanço e de uma votação efetiva do que nos anos anteriores. Por quê? Por conta de todo esse clima político em que nós vivemos. O Brasil está assistindo a um dos maiores escândalos de corrupção. São denúncias que envolvem a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, que, aliás, está sofrendo muito com isso. E, junto com ela, quem sofre é o Brasil. Eu creio que a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado, porque temos que acabar com a corrupção, temos que punir os corruptos, mas não podemos prejudicar o Brasil. E prejudicar a Petrobras significa prejudicar o Brasil. Nós temos que entender que a Petrobras é vítima e não é a vilã. Os vilões são aqueles que roubaram a Petrobras, não é? E não o Brasil. Falando nesse assunto, a Petrobras, na sua opinião, corre risco de ser privatizada a partir de então? Há muita gente, por exemplo, essa oposição conservadora que aí está, tem como esse o seu objetivo principal, não é de acabar com a corrupção que diretores e servidores promoveram para dentro da empresa, mas sim privatizar a empresa e, não conseguindo isso, mudar uma série de avanços que nós já conseguimos aprovar na legislação, como, por exemplo, aquele que determina o conteúdo nacional. O conteúdo nacional é o que exige que muitos das obras, navios, equipamentos da Petrobras sejam fabricados dentro do próprio Brasil, dentro do nosso país. O exemplo está no setor naval. Na década de 90 eram 2 mil empregos. Os estaleiros, eles faliram e hoje nós tivemos 82 mil empregos, ou seja, mais de 80 mil empregos recuperados. Então, acabar com o conteúdo nacional é lutar contra o Brasil. Querem acabar com o sistema de partilha para o pré-sal. O que é partilha? É quando você deixa a maior parte do óleo para o Estado brasileiro. E é graças a isso que a gente vai poder garantir muito recurso para a área da saúde, né? Educação. Exatamente, para educação principalmente. Foi uma discussão longa nas duas casas de 2 anos. 75% do Fundo Social para a educação, não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora eu me refiro à Petrobras, a esse escândalo que envolveram e que está envolvida a empresa. Exatamente, porque tudo se explica, né? Essa é o que a gente ouve nos noticiários diários, o que a gente lê no jornal, o que a gente vê na televisão, é que a corrupção se instalou por dirigentes da empresa e por envolvimentos políticos, né? E que o dinheiro seria para canalizar e manter financiamento de campanha. Ora, por que isso? Porque no Brasil se permite que empresas privadas, eu não estou falando de pessoas físicas, mas empresas privadas financiem campanhas de partidos e de candidatos. Isso é o maior crime, porque é óbvio que detém o poder de mando o dono do recurso, não é? Aquele que tem o poder financeiro, geralmente numa casa. Quem é que manda numa casa? É quem está pagando a empregada doméstica, comprando a comida, ou quem está lá sem fazer nada? É óbvio, pega as crianças que brigam muito, né? O pai diz, olha, chega cedo em casa. Mas pai, meu filho, quem lhe sustenta sou eu. Enquanto você viver na minha casa, certeza, você vai me obedecer. Então é isso, é aquilo que a gente conhece, que já é da organização quase que, entre aspas, natural da sociedade, porque também não é natural, mas é assim que funciona. Então é óbvio que hoje
O sistema político e a própria política ela é determinada não pela vontade soberana da população, e sim pela força do poder econômico, que desequilibra. Então, por isso que eu digo, a gente está aqui a aproveitar este momento para ler o que o Brasil quer. Nós não falávamos em junho de 2013, ouvir as ruas, Sim. as vozes das ruas. Gente, vamos ouvir as vozes do bom senso e vamos entender que não é de bom senso você manter essa relação promíscua entre a política, o parlamento, ou seja, onde se tomam as decisões, e não é só o parlamento, é o poder executivo também, e a iniciativa privada desse Brasil, as empresas privadas. Senadora, e que outros pontos o presidente Renan Calheiros sugeriu que os líderes apresentassem uma pauta de reforma política de cada um dos partidos liderados? A gente tem muita coisa. A gente tem, por exemplo, o modelo de eleição. Tem a proposta que hoje um número significativo de partidos apoiam, eu não apoio, que é o tal do distritão. Por que não apoia? O que seria o distritão? Porque o distritão acaba com o partido político. Eu acho que nós não devemos demonizar o partido político. Você não faz política sem partido político. Eu costumo dizer, eu sou Vanessa, senadora pelo meu estado do Amazonas e pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB. Amanhã não serei mais eu a senadora. Daqui uma década, não serei mais eu. Mas o meu partido certamente terá um senador, terá um deputado federal. E aqui a gente defende e representa os interesses dos nossos estados, mas as ideias dos nossos partidos. Então, as pessoas passam, os partidos ficam. Você pode ver que em todos os países do mundo, o forte são os partidos. Aqui não, aqui querem impor a pessoa sobre o partido. Personalizar é um risco. E é um risco, acaba com os partidos. Aí você dilui mais, você acaba com a representatividade, acaba com todo e qualquer projeto de modelo político para o país e de modelo de desenvolvimento, né? Mas o distritão seria isso. Por que distritão? Porque seria cada estado uma única circunscrição, um único distrito, e o eleito seria o mais votado. Aí você pergunta, mas hoje não é assim? Não exatamente. Na maioria das vezes, sim. Só que hoje são 2 critérios somados e agregados um ao outro. Você, primeiro, tem que atingir o quociente partidário, eleitoral, ou a coligação ou o partido político, se estiver concorrendo isoladamente, ou a coligação. E a partir do momento em que você atingiu o quociente eleitoral, faz-se um cálculo matemático e vê quantas vagas o seu partido ou a sua coligação tem direito. Aí, baseado no número de vagas que você tem direito, é que os mais votados se elegem. Mas muitas vezes, um outro candidato de um outro partido teve mais votos do que alguns desse partido. Mas esse partido foi quem elegeu por conta do quociente eleitoral. E isso é uma coisa difícil de explicar. E é um modelo sui generis. Porque ele é híbrido, é misto. Na maior parte dos países, não. Como que acontece? A lista de votação é fechada. Então, o eleitor, ele vota numa lista que ele já conhece. O primeiro é o fulano, Beltrano e Ciclano. E as mulheres ganham muito com isso. Porque, geralmente, nesses países, na lista sempre tem um esquema de alternância entre homem e mulher. Por isso que as mulheres, na maior parte dos países do mundo, elas têm uma média de participação no parlamento que varia de 25% a 40 e poucos por cento. No Brasil, a gente chega a 10% só. Então, a pessoa, o eleitor, a eleitora, vota no partido. E num conjunto de propostas, assim, olha, esse partido defende isso para o Brasil. Então, eles votam sabendo que vão votar naqueles. Agora, a participação feminina também está no foco do seu trabalho. Nós estamos colocando no foco. Eu fui reconduzida à Procuradoria da Mulher do Senado Federal pelo presidente Renan e tive a alegria e a felicidade de contar com o apoio da bancada feminina do Senado Federal. Então, nesses próximos 2 anos, eu continuarei à frente da Procuradoria da Mulher. E nós já fizemos 3 reuniões nesse início de trabalhos e decidimos já pela uma programação intensa do mês de março, que é o mês que envolve o Dia Internacional da Mulher. Além da sessão solene do Berta Lutz, nós teremos outras atividades importantes. Que coisa boa. Vamos fazer sobre isso várias atividades importantes. Vamos ter um debate aqui na comissão sobre reforma política, um debate possivelmente na Câmara também, uma pauta feita de comum acordo com senadoras e deputadas. O que fortalece, exatamente, elegemos o tema reforma política como a centralidade
das ações da bancada feminina, porque chegamos ao seguinte entendimento. Se tem um debate na reforma política, se há a possibilidade de sair uma reforma política no Brasil, nós não podemos permitir, em qualquer hipótese, que essa reforma política sirva para manter a situação atual. E a situação atual qual é? As mulheres são a maior parte do eleitorado, mas só ocupam 10% das cadeiras. Uma distorção a mais da representatividade. Os homens dizem que nós não somos vocacionadas ou que não temos interesse. E nós refutamos dizendo que não é verdade, porque todos os países vizinhos europeus, a participação é muito melhor. Será que elas são vocacionadas? Não. A legislação desses países difere da nossa. A nossa legislação é restritiva. E a nossa cota é ineficiente, porque é uma cota de candidaturas e não de vagas. Decidimos já que não vamos polemizar sobre o sistema eleitoral, porque isso cabe aos partidos políticos e na bancada feminina cada qual é de um partido diferente. Tá certo. Mas em cada sistema que se pôr à mesa, a gente vai querer uma reserva de vagas que no nosso entendimento tem que começar com 30%. Gente, isso vai dar uma polêmica, um pano para manga danado. Bastante. Esse programa já está acabando, mas eu acho que a gente tem que fazer um. Aliás, senadora, eu acho que a senhora veio abrir o leque para 3 pautas interessantes. Um sobre a atuação feminina, o outro sobre toda a programação do mês de março e um sobre a Petrobras. Sem porque dúvida. A gente falou assim, passando mais coisas interessantes. Não, e a Petrobras nós estamos providenciando a criação de uma frente parlamentar mista, um deputado na Câmara que tomou a iniciativa e eu estou colaborando aqui no Senado. É uma frente parlamentar mista em defesa da Petrobras, porque a gente está vivendo um momento muito confuso no Brasil. É verdade. E estão querendo atacar a vítima. A Petrobras é a vítima. Vamos e fazer o Brasil depende isso. da Petrobras, claro. Vamos fazer um sobre esse também. Então a gente fecha essa entrevista agradecendo a sua presença, Obrigada. não é, senadora? Agradecendo a sua atenção e já convidando para 3 temas com a senadora Vanessa Graziotin. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Roma e você está convidado a fazer críticas e sugestões à grade de programação da TV. Para isso, 0800 61 2211. E se quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.